A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós iremos falar na nossa reflexão um assunto muito importante, muito relevante, que foi abordado na lição de número 9. A lição de número 9 falou sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. E hoje eu quero falar sobre esses evangélicos não determinados que é conhecido popularmente como desigrejados, e nós vamos falar sobre eles e apontar algumas causas, algumas questões que devem ser levadas em consideração. Então, por isso que essa aula vai ser muito importante para um aprofundamento da lição que vai ser ministrada no próximo domingo, ok? Então eu quero deixar também no link da descrição desse vídeo o vídeo sobre o crescimento do pentecostalismo ou do movimento pentecostal no Brasil. Quero deixar esse vídeo aí para que você possa acrescentar no seu conhecimento, ok? Porque a lição de número 8 falou sobre o enfraquecimento da identidade, ok? Lição de número 8. Aí eu mostrei que o crescimento populacional desse grupo pentecostal está crescendo. E o autor foi muito feliz em mostrar que a identidade está sendo enfraquecida. O batismo com o Espírito Santo, né, com a evidência da língua, e também os dons espirituais. A lição de número 9, que é o nosso foco hoje, vai tratar sobre o surgimento desse grupo. E é isso que nós vamos entender nessa reflexão. Peço para você que vá até o final do vídeo. Vai ser um pouquinho mais longo, mas esse vídeo vai ser muito importante para a sua compreensão. Primeiramente, nós vamos identificar e determinar o que realmente significa esse termo evangélicos não determinados. Esse termo evangélicos não determinados, na verdade, é o uso correto. Desigrejado é um termo genérico. O evangélicos não determinados é o termo que se foi usado no IBGE de 2010. Então, é fato nós usarmos esse termo, porque se nós falarmos desigrejados, que é um termo genérico, ou sem igreja, principalmente o termo sem igreja, nós não iremos conseguir determinar esse grupo, porque o grupo dos evangélicos não determinados, ele é um grupo específico, que tem as suas características específicas. Assim como surgiu o movimento pentecostal, que tinha as suas características específicas. Então nós vamos adentrar aqui, para não ter dúvidas, e vamos lá. Primeiramente, nós, quando falamos de evangélicos não determinados, ou, entre aspas, desigrejados, nós estamos falando de uma igreja orgânica. Isso é bom salientar aqui. Por quê? Ela é conhecida também como uma igreja simples, ela é conhecida também como uma igreja dos lares. É um movimento, olha para você ver, é um movimento cristão não denominacional, ok? Que reinterpreta as práticas nas instituições eclesiásticas e busca agrupamentos mais autênticos, com menos rigidez e prática litúrgica, para resgatar o modelo da igreja primitiva. Não podemos confundir com desigrejados ou sem igreja. O autor deixou claro no livro isso, mas não deixa, ou no caso o termo, né? Lá no livro ele usou o termo de crentes não identificados, né? Aqui na revista ele colocou sem igreja, por isso que eu fiz a crítica concernente ao termo, porque o termo influencia muito a colocação e a posição. Todos os demais conteúdos que o autor colocou está coerente com aquilo que os evangélicos determinados não aceitam. E
no caso, o que nós defendemos, ele foi muito feliz e colocou na lição. O que eu não concordei é o termo que ele usou e logo em seguida as colocações, porque não condiz com o termo, tá bom? Então, entendendo tudo isso, vamos lá. Então, eu tenho três grupos que nós podemos classificar como evangélicos não determinados. Primeiramente, os que romperam definitivamente com a congregação formal, eles não são desviados. Vamos começar a analisar e entender esse movimento novo que está acontecendo aí. A igreja precisa entender e compreender para poder agir, ok? Então não é a favor ou contra. Eu estou buscando, dentro do contexto do vídeo, buscar uma compreensão desse grupo para que você entenda e você compreenda, analise e veja o que pode ser mudado, o que pode ser alterado e o que pode ser adquirido com os evangélicos não identificados. Porque quando você adquire conhecimento deles, você consegue agir dentro da sua igreja para que esse movimento ou essas pessoas não saiam da igreja, ok? Então, primeiro, os que romperam definitivamente com a congregação formal. Não estão desviados, estão inseridos nesse contexto e nós vamos falar mais um pouco. Os que congregam com certa frequência, mas não preferem desenvolver nenhum vínculo com a instituição formal. Aparecem na igreja, mas não se vinculam a ela e têm mais a adesão ao movimento dos evangélicos não determinados. Terceiro ponto, os cristãos fora da igreja. Então eu tenho um grupo de cristãos que se dizem cristãos, mas não estão dentro da igreja e não saíram da igreja. Esses se definem ser adeptos de um cristianismo solo, ok? Então, entendendo isso, entendendo esses três grupos que estão aí, nós vamos ver que eles apareceram no IBGE de 2010 e no IBGE de 2000. Vamos entender o panorama dentro do nosso meio pentecostal. Primeiro, os evangélicos. Os evangélicos são considerados um grupo de 42.275.440, ok? Então nós temos esse grupo de evangélicos. Dentro desse grupo de evangélicos, eu tenho os pentecostais, que somam 25.370.484 pentecostais. Assembleianos, nós temos 12.314.410 assembleianos. Então, dentro do grupo pentecostal, os assembleianos são o grupo que é maior do que todos os outros, dentre pentecostais, neopentecostais e tradicionais. Aí aparece o IBGE de 2010. Essa soma que eu acabei de apresentar para os irmãos é o de 2010. O de 2000 mostrou que os evangélicos não determinados representavam 1.627.869. Preste atenção nos números. IBGE de 2010 apresentou um aumento de 466%. Esse aumento de 1.600.000, pouco mais de 600, foi para 9.218.129 pessoas que se autodenominaram evangélicos não determinados. Ou seja, 9% da população nacional se diz evangélicos não determinados. Não estão pertencendo a uma igreja, mas estão praticando um cristianismo solo, ok? Dentro dessa questão dos evangélicos não determinados, 55,2% são mulheres, ok? Brancas e pardas representam 89%. Que moram nas periferias e regiões metropolitanas, 93,91%. Alguns dados aqui também, pessoas que têm o ensino fundamental incompleto, 42,15%.
9%. E outro dado que o IBGE de 2010 trouxe é que o rendimento dessas pessoas, que se consideram evangélicos não determinados, é mais ou menos 2 salários mínimos, que representam 50,77% do total de 9 milhões. Então, com isso, nós vamos entender que o autor nos especificou aqui o seguinte, que o teólogo Hidalgo Campos, ele fala que esse movimento vive uma crise de pertença. O movimento dos evangélicos não determinados ou desigrejados não é nada novo, ok? Não é algo de se assustar, porque não é novo. Na verdade, sempre esteve presente na história da igreja. Então, como diz Emily Leonard, ele classificou isso como um niilismo eclesiástico. Eu até citei na aula da lição de número 9. Por quê? Essa proposta de muitos cristãos que advogam um cristianismo despido de toda forma estrutural ou institucional. Então nós estamos vivendo um niilismo eclesiástico, ok? Eu até citei na aula. Mas algumas causas eu preciso colocar aqui até para você refletir sobre essa questão. Por quê? Toda ação gera uma reação. Toda ação leva a um resultado. Então eu vou apontar algumas questões aqui que possam ser motivos para que determinadas pessoas desistam de continuar dentro da igreja. Isso é muito preocupante para nós, porque nós estamos inseridos. Eu sou presbítero, eu sempre costumo falar isso nos meus vídeos. Eu sou presbítero da Assembleia de Deus, tenho meu pastor presidente aqui, talvez você já até ouviu falar dele, né? O nosso pastor presidente, ele é muito zeloso pela doutrina, o pastor Isaac Ribeiro, ele é o presidente do campo daqui da cidade de Franca. Eu tenho o meu pastor local, que é o pastor Edson Cunha, ao qual eu tenho muito apreço por ele, e também eu vejo a preocupação. Então, a preocupação do corpo diretório da igreja, do pastor local, do pastor presidente, em que determinadas coisas não aconteçam para não denegrir a imagem da igreja e automaticamente denigre a imagem do próprio Cristo perante a sociedade. Então algumas questões aqui são levantadas, por exemplo, o abuso espiritual. Eu falei no vídeo da aula de número 9 sobre essa questão e falei que eu ia me aprofundar um pouco aqui. Essa questão da acusação de alguns evangélicos não determinados está concernente a algumas frustrações. Essas frustrações estão relacionadas, na maioria dos casos, com promessas de cura que nunca acontecem. Então, há uma responsabilidade do obreiro, da obreira dentro da casa do Senhor, em utilizar os seus dons com responsabilidade. Por quê? A promessa de cura, de que uma pessoa vai ser curada, mexe com o íntimo da pessoa. Então, às vezes não acontece e a pessoa se frustra. Nós vamos também trabalhar a questão aqui, sobre a questão do abuso, de libertações. Nós vamos ver que nesse campo de libertações, às vezes a pessoa também pode se frustrar, porque o termo libertação, ele pode ser usado de forma abusiva, e ele pode ser também um elemento de atração das pessoas para que elas possam receber a sua cura, o seu milagre, e com isso elas possam se frustrar. Nós vamos ver também que há um uso exacerbado do nome de Deus, para que determinadas ações aconteçam dentro da família, dentro da vida pessoal. Ou seja, a pessoa vai em busca da igreja com o intuito de encontrar um fim para o seu sofrimento, mas ela não pode ser iludida dentro da igreja por causa de algo que ela busca. Então, o bem-estar social e o bem-estar familiar, ele deve ser bem visto dentro da igreja, ele deve ser analisado, ele deve ser feito com responsabilidade. As pessoas chegam dentro da igreja machucadas, feridas, chorando. E às vezes também
o abuso do nome de Deus está na questão da prosperidade financeira. A pessoa chega ali toda arrebentada e você promete para ela mundos e fundos e no final de tudo não acontece. Lembrando que ela é um neófito, é novo na fé, então às vezes ela se frustra, sai da igreja e se decepciona ao longo do tempo com algumas ações que a igreja faz. Nós vamos ver também que o despotismo é algo que vai também causar um enfraquecimento da própria igreja ao ponto das pessoas saírem dela. A dinastia familiar, muitas pessoas não concordam com a dinastia familiar. Às vezes acontece a acepção de pessoas, em muitos casos, as intrigas, as disputas, as coações, as manipulações, as humilhações, mentiras, enriquecimento ilícito, ou seja, vão decepcionando as pessoas que estão dentro da igreja. Por quê? São coisas que as pessoas viram, ouviram e presenciaram. Então a igreja não é um ambiente para acontecer desse tipo, pelo contrário, a igreja pentecostal ela tem como intuito um viés de protesto contra todas essas coisas. Então isso acontece dentro da igreja, isso é muito perigoso, não temos como escapar disso, isso vai acontecer. Mas nós temos que nos precaver dessas questões que acontecem dentro da igreja, que podem ser motivos para que essas pessoas saiam da igreja. São os únicos? Não, pode ter mais. Mas ela pode sair por conta própria, sem ter acontecido nada disso? Pode. Mas nós estamos trabalhando com o efeito causa. Causa-efeito, ok? Vamos lá. Isso é um movimento de quem? Esse movimento ele foi muito propagado pelo Caio Fábio. Caio Fábio, ele é um dos homens aí, se você entrar nas redes sociais dele do YouTube, você vai ver que ele tem essa promoção. Não que ele é um desigrejado, mas a forma como ele aborda as questões relacionadas à igreja nos dá a ideia de que ele pretende e pratica um evangelho ou um cristianismo solo, que não está vinculado às instituições eclesiásticas, né? E nós vamos ver também que essa formação desse movimento de Caio Fábio, que nós vamos usar aqui, vai acontecer lá por volta de 2000, 2001, com a ideia do café com graça. Isso começou lá no bairro carioca de Copacabana. O café ele foi criado com o intuito de reunir pessoas com a finalidade de estudar a Bíblia, orar, conviver, e começou a ser chamado de caminho da graça. Ele não quer dizer que é um movimento religioso, ok? Mas quer ser um caminho de fé, de consciência, razão pela qual milhares de pessoas chamadas desigrejadas pelas igrejas estarem todas dentro desse conceito. Ok? Então você vai ver que começou com essa ideia de uma reunião informal de estudo da Bíblia e tudo mais. Então esse café com graça é um exemplo que nós podemos usar de vários outros e tem como idealizador o Caio Fábio, que pode ter certeza que você conhece aí. Um dos argumentos que eles vão usar, e até foi citado na aula, é a questão do termo igreja, né? Que eles usam essa ideia no original de que igreja nunca se refere a um lugar de adoração, que a igreja é apenas uma palavra que define um local de reunião de pessoas. Só que o fato é que Jesus não falou em grego, Jesus falou ou em hebraico ou em aramaico. O que nós temos escrito no Novo Testamento é em grego. Então, nós vamos ver aí que dentro do contexto bíblico do Novo Testamento, a igreja, esse grupo de pessoas, é chamados de seguidores do caminho, os irmãos, os discípulos, os santos, ou o próprio termo a igreja, tá? Que é essa reunião. Então eles usam esse elemento e usam também que a institucionalização da igreja
foi feito após o edito de Teodósio, né? Que realmente colocou a igreja como a religião oficial do império, aí começou as instituições. Então você vai ver que os argumentos são esses. E nós vamos ver também que eles usam muito o texto de Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali o Senhor estará no meio deles, tá? Então esses são os argumentos. Desde quando começou a surgir essa linha de evangélicos? Se você for olhar na história da igreja, nós estamos falando de movimentos de renovação. Movimentos que buscam a essência, né? A maioria deles buscam a essência no cristianismo primitivo. E nós vamos ver, por exemplo, Pedro Valdo, que devido às recusas dos sacramentos e dogmas católicos, e ele é atribuído o título de pré-reformador, ele lançou bases ideológicas que culminaram na reforma protestante com Martinho Lutero, Pedro Valdo. Nós vamos ver também o grupo anabatista, que almejavam uma reforma mais radical, tanto no batismo quanto na união de igreja e Estado, defendido por Lutero. Eu tenho também o grupo dos puritanos, que se originaram dos anglicanos e estavam em busca de uma renovação na igreja. E eu vejo também os quakers, que buscava a manifestação divina de maneira pessoal e não por meio de ministros. É por isso que eu disse que os evangélicos não determinados, eles estão baseados na ideia do evangelho do cristianismo primitivo. E com isso, nós entendemos também que o movimento pentecostal, ele se encaixa nesse contexto, porque nós estamos falando de um movimento que não nasceu para ser institucionalizado, entenda aí, quem conhece de história da igreja sabe do que eu estou falando, foi um movimento de renovação, ou seja, o Espírito Santo, na sua forma batismal, ou seja, a evidência das línguas, o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, havia se perdido no meio da história. Quando chega 1900, um pouquinho antes, você vai ver que há um interesse pela busca de uma renovação da igreja. Ou seja, eu tenho igrejas ali batistas, eu tenho igrejas metodistas, então são grupos e pessoas como William Seymour, Charles Parham, Charles Durham, Osman, que foi a moça batizada primeiramente na escola, né, porque tinha uma escola que ensinava sobre o batismo com o Espírito Santo, ela começou a buscar e foi a primeira menção de uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Aí tem o Brasil, quando Daniel Berg e Gunaving veio para o Brasil, eles eram da Igreja Batista, eles foram pregar na Igreja Batista porque eles acolheram eles, aí eles acharam estranho esse movimento. Serena de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo logo após eles serem expulsos da igreja, é apenas um pequeno resumo, para você entender que é um movimento. Esse movimento foi forçado a se institucionalizar. Por quê? Porque ele foi rejeitado dentro do contexto tradicional. Aí primeiro surge a missão de fé apostólica e depois a Assembleia de Deus propriamente dita. Isso em 1911 com as igrejas clássicas, né? A Congregação Cristã no Brasil, 1910, a Assembleia de Deus e também a Igreja Adventista da Promessa, que é a primeira igreja pentecostal, genuinamente brasileira, tá bom? Que é pentecostal e que surgiu nesse contexto, é diferente da Igreja Adventista tradicional. Então, o pentecostalismo também é um movimento de renovação. É por isso que eu tenho que abordar esse conteúdo com muita responsabilidade, para que eu possa entender, compreender esse movimento e entender os seus objetivos, aonde eles querem chegar. E o que nós podemos fazer para que esse movimento não cresça, para que esse movimento entenda que essa forma institucionalizada e essa forma eclesiástica possa ser importante, porque ela é importante para o crescimento espiritual e individual e comunitário da igreja, ok? Então é importante entender. Vamos lá. Em que isso afeta a igreja?
A igreja, ela é uma comunidade terapêutica. A mesma não pode ser causadora de dor, frustração e mágoa. A função pastoral, ela deve ser carregada de amor, perdão, paciência e graça. Isso é fato. Igreja que sai desse propósito, ela não pode ser considerada igreja. Então, não estamos culpando a igreja pentecostal e nenhuma outra denominação pelo surgimento. O que nós temos que nos fazer é precavermos desses episódios que podem acontecer e desencadear novos movimentos, tá bom? Paul Freston vai dizer que a igreja precisa passar por grandes reformulações para se readequar às novas realidades, ou seja, principalmente no que tange à formação de líderes com visão contextualizada. Eu não estou falando de liberalismo dentro da igreja pentecostal, mas eu não estou falando de mudanças na doutrina assembleiana ou na doutrina pentecostal, que isso fique muito claro. Mas nós temos que estar preparados e atualizados concernente à nossa realidade. Nós temos que entender que a igreja, ela passa por processos. Lembra que anos atrás a televisão era do diabo? Hoje a televisão é usado como meio, como canal de evangelização das pessoas. A internet, quando começou também, começou com muitas críticas. Hoje, a igreja está usando a internet para poder divulgar a sua fé e as suas doutrinas, ok? Então nós não estamos falando de uma mudança de doutrina, mas uma mudança de visão concernente a algumas atuações que tanto a Assembleia quanto outras igrejas estão praticando até o dia de hoje. Algumas igrejas, por exemplo, estão sofrendo, né, por causa de algumas questões que não é doutrina, são práticas do homem de Deus, da mulher de Deus, que caem no costume e eles não mudam. E com isso afastam jovens, afastam isso, afastam aquilo. Ok? Então nós temos que tomar muito cuidado, rever alguns conceitos, rever algumas práticas, sem mundanizar, tá bom? Sem desmoralizar a igreja, mas continuar firme, mas entender que houve uma mudança social, ok? Então, como é que a Igreja Assembleia de Deus, que é o nosso viés aqui, se posiciona em questão? Tá? Vamos lá. Para o pastor da Assembleia de Deus e professor de Teologia da Missão da Faculdade Unida, em Vitória, Davi Mesquiati, esse movimento já se tornou comum. Tá? Já é comum. Já não vem do nosso período, já é histórico essa questão de renovação. São pessoas, em muitos casos, maduras na fé, segundo o pastor assembleiano, maduras na fé. E fazem isso por convicção e não porque foi enganada. Convicção, ok? Como crítica à instituição eclesiástica, ou seja, eu vou para o movimento dos evangélicos não determinados ou desigrejados como forma de crítica à instituição. A sociedade está passando por grandes mudanças, diz ele, e a igreja está sendo a cada dia mais questionada. Para os defensores do cristianismo institucional, o exercício dos dons, a edificação mútua do corpo de Cristo, a importância da disciplina eclesiástica para o desenvolvimento dessa maturidade cristã, inclusive o autor já colocou isso na revista, a possibilidade do cumprimento da grande missão de Cristo e o fortalecimento espiritual obtido na comunhão entre os irmãos e entre outros podem ser afetadas, porque esse é o objetivo da igreja instituição, trazer esse agrupamento de pessoas para que possa haver o quê? Uma edificação mútua. Então, como eu disse aqui até agora, é bom especificar isso. Nós estamos falando de um grupo que está se reunindo em casas, em ambientes,
para exercer a sua fé em um cristianismo solo, ok? Com orações, com leitura da Bíblia, enfim. Mas não querem estar atreladas às instituições porque entendem não ser relevante ou importante no nosso cotidiano. Nós vamos ver aqui também que dentro desse contexto eu posso levantar uma questão também. Mas a minha fé, Adriano, a minha fé apoia esse movimento? Deixa eu deixar um posicionamento bem claro. Esse estudo que eu estou te passando aqui é um estudo que eu participei de um podcast aqui na Cidade Franca, e nesse podcast foi falado sobre os desigrejados ou evangélicos não determinados, e todo esse conteúdo é o que eu estou te passando. Então, esse conteúdo foi feito antes mesmo da revista. Nós nem sabíamos que a revista próxima ia falar sobre isso. E você vai ver que muitas questões que eu coloquei aqui, o autor colocou, tá? Então tá dentro do contexto. A minha fé apoia esse movimento? A minha posição. A minha fé, Adriano Ricobello, não apoia esse movimento. Mas eu entendo e compreendo que a sociedade ao qual nós estamos vivendo, ao qual tudo está sendo questionado, faz com que esse movimento surja. Isso é fato. Sempre haverá uma estrutura. Isso é fato também. O que temos que discernir hoje, aqui nesse vídeo, é qual que é a estrutura que nós precisamos nesse tempo para suportar a fé e a espiritualidade para promover o reino de Deus. Então, não é acabar, o objetivo não é acabar. Qual que é a solução? Não é acabar com a estrutura da igreja. Isso é fato. Mas como transformá-la e torná-la relevante para os dias atuais? Isso a igreja precisa repensar. As estruturas eclesiais ou eclesiásticas vão ter que se adequar. Nos grandes centros urbanos, por exemplo, onde um metro quadrado é cada vez mais caro, por exemplo, com leis que pedem estacionamentos e tudo mais, com o horário de trabalho dos membros da igreja cada vez mais dinâmico, quem mora em cidade grande sabe do que eu estou falando. Eu moro no interior de São Paulo. Eu atravesso a cidade em meia hora, 20 minutos, dependendo da localidade. Mas tem pessoas que gastam 1 hora, 1 hora e meia, pega metrô, pega ônibus, porque tudo é muito longe. Então quem mora em cidade grande sabe disso. Então a igreja deve ser o quê? A cada dia mais dinâmica, porque manter um templo hoje em determinado local não é barato. Então você vai ver que nós precisamos nesse tempo analisar a nossa fé, analisar a nossa espiritualidade, com o intuito de promover o reino de Deus, mas sem deixar de lado as nossas histórias e as nossas raízes. Então nós vamos ver que no que tange a pós-modernidade, que eu acabei de falar, você vai ver que nós estamos vivendo, segundo Zygmunt Bauman, um sociólogo, ele vai falar que dentro da nossa sociedade nós estamos vivendo uma modernidade líquida, ao qual as relações sociais, econômicas e de produções são frágeis, são fugazes e maleáveis. A modernidade líquida é frágil. Então nós vamos ver que essa modernidade líquida que nós estamos vivendo hoje faz com que as pessoas não tenham mais interesse ou confiança nas estruturas, são maleáveis. A pessoa está na igreja hoje, de repente ela já sai, ela não consegue se firmar. Diferente da modernidade sólida, que é anterior à década de 60, ao qual as pessoas tinham convicção: eu vou para a igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fincar as minhas raízes aqui, e por fim ela fica. O autor falou sobre a superficialidade, e eu também fiz questão de trazer aqui também as amizades, os relacionamentos amorosos, os relacionamentos de amizade, enfim,
são desfeitas. Hoje as redes sociais estão substituindo o contato, então as pessoas estão cada dia mais frágeis, buscando prazer a qualquer custo, ostentação, se tornando objeto do seu desejo. Então você vai ver que não é somente na igreja, mas em toda a sociedade, no ramo político, social, está sofrendo essa modernidade líquida. Aí eu levanto uma pergunta também. A igreja tem participação no aumento deste movimento? Olha o que eu vou afirmar aqui. Não podemos culpar diretamente a igreja, até pelo fato de entendermos que há uma mudança nos padrões estabelecidos hoje, que é o enfrentamento que a igreja tem em todas as esferas da sociedade. A igreja do século XXI tem se esforçado para pregar o evangelho e trazer o acolhimento espiritual. Precisamos sim de obreiros mais preparados espiritualmente e intelectualmente. Não podemos nos perder a dogmas passados, mas devemos nos mover sem se corromper. A igreja precisa estar perto, junto com a sociedade, entendendo o local onde se estabeleceu, buscar novas formas de cultuar, sem perder a sua essência e compromisso com a palavra de Deus. Então, essa é uma posição muito interessante, muito clara e muito objetiva do que nós pensamos e analisamos. Você crê que essa seja um movimento passageiro? Não é passageiro, ok? A minha preocupação é a individualização e a superficialidade. Essa é a minha grande preocupação. Por quê? Uma vez que não há uma relação de compromissos institucionalizados, nós vamos ver que acontece a questão dos evangelhos nominais. E isso preocupa. Por quê? Movimentos começaram dessa forma, descentralizados, e viraram instituições. O ser humano tem tendência de materializar tudo. Então olha para você ver, movimento pentecostal institucionalizou. Vários movimentos que nasceram de grandes movimentos, que eram movimentos de avivamento e reforma, viraram instituições. Então esse movimento no futuro também pode virar uma instituição. Então você entende que essa forma de pensar é uma forma que acaba nos preocupando e pode lá na frente virar uma instituição. Olha que interessante. Como entender a cabeça de um desigrejado? Eu não vou citar o nome, porque eu peguei de um artigo, mas o comerciante fulano de tal, de uma cidade tal e estado, no ano de 93, optou por não fazer mais parte do rol de uma denominação. Ele tem uma esposa e 3 filhos. Isso é um caso real, tá bom? Não é a historinha da carochinha. Na sua casa há períodos de oração, leitura da palavra, de ensino e comunhão entre amigos e irmãos. Mas ele sabe que a liberdade de se viver um evangelho mais simples também traz muita responsabilidade e desafios. É algo semelhante a Abraão, diz ele, que largou tudo e foi viver um dia de cada vez. A responsabilidade de dar instrução aos filhos é nossa, e não da escola e dos pastores, segundo ele, tá bom? Não é levá-lo para homens e mulheres de Deus. Nós precisamos ser os homens e mulheres de Deus dos nossos filhos e da nossa família. Então aqui eu encerro essa reflexão com essa questão. O que eles pensam, o que eles analisam e como eles entendem a fé. Então, esse vídeo ele foi para mostrar para você que não é uma pessoa que sai da igreja e se diz eu sou crente. Não. Ele vive uma espiritualidade, porque se ele não viver uma espiritualidade dentro de uma responsabilidade, ele não pode ser considerado evangélico não determinado ou um desigrejado, o termo pejorativo. Então você entendeu e compreendeu o ponto ao qual eu quis chegar? Não é a defesa, não é o contra e nem o a favor, é entender esse movimento para que a igreja possa melhorar em alguns aspectos, possa agir em outros aspectos, agir na família, agir na liderança, agir no corpo de obreiro, agir nos adolescentes, jovens, crianças, enfim, ter uma base sólida
para que essas estruturas não cedam, ok? Então esse é o vídeo dessa semana, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, e que nós possamos nos encontrar mais uma vez em mais uma aula, em nome de Jesus. Fique com Deus. Se você quiser, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, e nós teremos o prazer de responder. E se você quiser falar comigo pessoalmente no Zap, eu tenho o meu telefone comercial na descrição do vídeo, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.